A paz do Senhor, queridos ouvintes, e um bom dia para todos. Hoje temos no nosso programa do Boas Novas, aqui conosco o pastor Eliabe, da Igreja Congregacional de Santa Luzia, o irmão Dedé também, que faz parte da Congregacional junto com o pastor Eliabe, e também o irmão Davi, que faz parte da Igreja Congregacional de São João do Cariri, e também nosso irmão Samuel, da nossa igreja, que sempre está conosco aqui fazendo o programa. Então quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco e vai fazer esse programa. São praticamente todos seminaristas, né? Então que Deus se faça presente aqui neste lugar, e você, ouvinte que está nos ouvindo nesta manhã, se sinta com o coração aberto para aprender sobre Jesus Cristo nesta manhã. Já queremos iniciar hoje o programa sobre o tema expiação. Então hoje teremos uma abordagem em cima desse tema, né? Que acho que é muito conhecido não só entre os evangélicos, né? Mas sobre a questão do cristianismo no mundo inteiro, né? Porque expiação, né? Quando a gente pensa na palavra, já pensa em quem? Em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi morto, né? Como a gente sabe, naquela cruz. Uns acreditam que ele foi morto, outros não. Mas estamos aqui para dizer que ele realmente foi morto, mas não somente morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, já para a gente entender um pouquinho desse tema, eu já quero passar a palavra para o irmão Dedé fazer a explanação inicial. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Esse tema de expiação é muito importante para a nossa vida, pois é o centro do cristianismo. É a razão de entendermos o que é ser cristão. É saber que nós devemos ter um preço a ser pago, e Cristo pagou esse preço. Em Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a centralidade da expiação de Cristo. Todos pecaram. E quando olhamos todos pecaram, vamos ao Velho Testamento, na criação. Por que entendemos a questão da expiação? Por que ter expiação? Porque alguém pecou. Quando Cristo, e sabemos da história, quando Cristo fez o homem, né, a sua imagem e semelhança, deu uma ordem a esse homem no jardim do Éden que ele não devesse comer da fruta proibida que tinha no jardim. Automaticamente esse homem erra e peca, né? A mulher come do fruto e o homem também come desse fruto e pecaram. E daí em diante cumpre-se esse versículo. Todos pecaram. Então a raça humana está sujeita agora ao pecado, que é a pior doença do mundo no nosso século, é o pecado, né? E agora o que Deus fez? Já mesmo no Velho Testamento, Deus dá a redenção a esse homem. No capítulo 3, versículo 15, Deus vai dar essa promessa já de redenção a esse homem caído, né? Que Deus queria esmagar a cabeça da serpente, que é a morte, que é o diabo, que é o pecado. E vemos também, aí segue-se no Velho Testamento, em Levítico 16, a questão do bode expiatório. O que era um bode expiatório? Era alguém, esse bode levava o pecado do povo, um dia, né? O acapô dos judeus, que era um dia de perdão. E era necessário que esse animal pagasse por todos os pecados do povo. Esse animal era lançado para ser morto no deserto, para que todo o pecado de Israel fosse levado. Então é necessário que alguém morresse ou trocasse, desse no lugar dessa pessoa, desse pecador. E é exatamente isso. Cristo veio para dar a sua vida em troca de nós que pecamos, e todo esse homem que estava longe do caminho do Senhor. Agora só existe uma única oportunidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente vê, Dedé, também que essa parte aí dos sacrifícios dos animais, né, que existia lá no Antigo Testamento, era um simbolismo, né? E como fica essa questão aí, irmão Davi, do simbolismo, né, do Antigo Testamento, dessa questão do sacrifício dos animais, para a gente entender o sacrifício de Cristo? Bom dia a todos. Falar sobre esse tema é muito importante, porque é o principal, né, tema do Evangelho. É a expiação, porque lá atrás existiam sacrifícios e não foi suficiente, né? E aí aponta para quem? Para Cristo. E aí lá em Hebreus 10, verso 4, diz assim, ó: porque é impossível que sangue de touros, de bodes, remova pecados. Não foi suficiente, né? Mas aí Cristo veio como um sumo sacerdote, homem que foi puro, santo, a qual cobriu os nossos pecados de vez por todas, né? E aí lá em Hebreus 9, verso 28 diz assim, ó: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre,
para tirar os pecados de muitos, ou seja, Cristo foi suficiente, né? Quando se fala em expiação, se fala em reconciliação. Existia entre mim e Deus uma dívida, e aí ela foi sanada na sua morte, né? Existia entre a humanidade e Deus uma ligação, mas aí quando Adão pecou, essa linha cortou-se. Mas aí Cristo emendou essa linha. Cristo fez com que a ponte fosse ativada novamente. E hoje eu e você temos livre acesso a Deus por Jesus Cristo, né? Ele pagou o preço por nós, e aí hoje nós somos o justo diante de Deus. Por causa de quem? Dos seus sacrifícios. Isso aí é expiação. Então nessa manhã, amigo ouvinte do Evangelho, não importa a sua situação, não importa onde você se encontra. Talvez muitos dizem assim: eu sou pecador, não mereço perdão. Não pense assim, porque Cristo veio à terra para isso, morrer por mim e por você. E aí, hoje, você, para Deus, é muito importante. Hoje, para Deus, você é mais do que importante. Então, a expiação, ela tem esse ponto crucial de nos dar vida, nos dar o céu e a vida eterna. Por isso que a expiação é um tema muito importante para se falar nessa manhã. Verdade, e a gente vê que essa questão aí, Davi, do sacrifício em si, né? A gente fica pensando, por que Cristo teria que vir para a cruz, né? E a gente vê, né, que no início, aí como Dedé falou, né, que ele pisará a cabeça da serpente, porque aconteceu o quê? O pecado. E esse pecado nos distanciou de Deus. E alguma coisa teria que ser feito para nos reconciliar, né? E eu queria que o pastor Eliabe desse esse continuamento. O que teria que ser feito, né? E essa expiação foi essencial para isso. Amém. Bom dia, queridos ouvintes, e a paz do Senhor para todos. Assim como a justificação pela fé é a espinha dorsal do cristianismo, a gente pode dizer e entender que a expiação é o coração do Evangelho. O autor aos Hebreus, ele fala que foi necessário uma verdadeira expiação, um sangue real, um sangue que de uma vez por todas remisse o pecado do homem, sabendo que no Antigo Testamento já havia-se essa prática sacrificial, falado por alguns irmãos aqui nessa manhã, que o sangue de animais remia a culpa do sacerdote e também do povo. Porém, esse sacrifício, ele era imperfeito, ineficaz e transitório, era algo rotineiro. Mas veio o sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo, e também se fez cordeiro, como vai dizer Isaías, capítulo 56, verso 7, que ele foi cordeiro, oprimido, ferido, como ovelha muda não abria a sua boca. E também ele foi o sumo sacerdote, o perfeito, e ele exerceu um sacrifício eficaz, perfeito e eterno, entrando de uma vez por todas no Santo dos Santos e oferecendo esse sacrifício por nós. A palavra expiação, se formos pegar o significado literário, é remir culpas por meio do pagamento de um preço. E o preço nós bem sabemos que foi o sangue de Cristo. A pergunta é: por quem essa expiação foi feita? Essa expiação foi feita, sobretudo, para o seu povo, para a sua igreja, para as suas ovelhas e para os seus eleitos. Mediante a esse preço pago, nós temos promessa, esperança de vida eterna. Amém. Então, esse preço, como o senhor falou, foi pago. Com então, certeza. a vida de Cristo, ela foi suficiente para levar todas as mazelas da humanidade, né? Porque o pecado trouxe essa morte, né? Perfeito, com certeza. Cristo, ele se fez ovelha. E ele também, o seu sacrifício foi perfeito por conta disso, porque ele se fez ovelha, ele foi o supremo sumo sacerdote, exercendo a verdadeira expiação, porque o sangue de bode, de touro, de ovelha, de cabrito, jamais poderia remir de forma eficaz o pecado da humanidade. Então, somente um sangue real, um sangue legítimo, um sangue, como diz a palavra, de um cordeiro sem mácula, sem mancha, poderia remir a humanidade toda das suas transgressões. Amém, por isso. E a gente vê, né, Samuel, que a partir desse sacrifício, né, dessa expiação, que muitos acham que Cristo morreu como homem, só como homem, né?
E Cristo, como homem, não poderia salvar a humanidade, né? Mas a gente vê que realmente, a partir da Bíblia, tudo que a gente está vendo aqui, né? Que a gente aconteceu lá no Éden, e esse pecado culminou hoje em tudo que a gente vê: mortes, destruição, o homem sofre. Então, esse sacrifício de Cristo, o que ele nos proporcionou para hoje, Samuel? Meus queridos irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre todos. Privilégio estar com os irmãos aqui. Esse tema é de suma importância, eu vou até frisar mais uma vez. Procuro conhecer, meus queridos, a palavra de Deus. As benesses da expiação de Cristo, as benesses da salvação, do que Jesus fez na cruz, são incomparáveis para nós. Como o pastor Eliel bem falou, nós temos agora acesso, quando cremos em Jesus, das promessas de Deus. O único caminho para o ser humano se achegar ao próprio Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, aquele que entra por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, é através do sacrifício de Jesus Cristo, é através da morte dele, da expiação, como a gente falou aqui, da retirada da culpa do pecado, que você tem acesso à vida eterna, você tem acesso à paz real, você tem acesso à alegria infindável. Você tem acesso agora a uma vida tremenda e brilhante diante do Senhor. Não uma vida que não tem sofrimento, mas uma vida que, apesar do sofrimento, tem paz. Uma paz real que Ele pode dar. Interessante quando o apóstolo Paulo fala: olha, justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa paz não é ausência de guerra, essa paz é que antes nós, filhos da ira, porque nascemos, como bem falamos aqui, todos pecaram, mas uma vez que Jesus Cristo nos justifica, nós temos agora paz com Deus. Você pode sorrir, você pode se alegrar, você pode ter a certeza e a convicção tremenda e perfeita que se você morrer hoje, meu querido, você estará no céu com o Senhor Jesus Cristo. Não porque você é bonzinho, não porque você fez coisas boas, não porque você é uma boa pessoa, não porque você é bonito, você é branco, preto, não. Mas uma coisa, porque Jesus Cristo morreu por você, a saber, você que crê no nome dele. Por isso que é pela fé. Então a expiação de Cristo é pela fé, a justificação é pela fé. E a gente te convida hoje, como Davi bem falou, a crer no Senhor Jesus Cristo. A mensagem é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Só em Jesus é a expiação. Como o pastor também falou, é impossível sangue de bodes, é impossível que alguém interceda por você, é impossível que tenha um intermediador entre você e Deus. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Entrega ao Senhor. E você que já se entregou, agradeça. Quando a gente dá expiação, irmãos, sei vocês, mas a gente percebe quão gratidão a gente dá a Deus. Quando a gente entende quão grande, né, irmão Bruno? O que Deus fez por nós foi por graça. Eu queria só deixar um versículo aqui que vai resumir muito bem o que nós falamos hoje, que está em Romanos 6:23, eu encerro minha fala, que Paulo diz bem assim: olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a esperança, queridos. Essa é a esperança. Descanse. Descanse, porque em Jesus há expiação de pecados, há perdão de pecados, mas somente em Jesus Cristo. Verdade. E a gente vê que tudo que você está dizendo aí, eu acho que leva para uma palavra: amor. Expiação, a gente com certeza vai lembrar de amor. Por que ele teria que morrer por nós? Deus, como sendo Deus, se ele quisesse, ele não teria morrido. Mas por ser amor, pelo amor que ele nos deu naquela cruz e nos dá hoje, através da fé. E se somos justificados agora. Justificados, pois temos paz. Essa paz não é que a gente vai ter, mas nós temos agora, se tivermos fé. Então a Bíblia fala também, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão Dedé, que amor é esse? Verdade. Esse amor de Deus é que o que mais interessante de tudo isso é que Deus, que foi ofendido, foi em busca do pecador que o ofendeu. Bruno acabou de rematar a centralidade da Bíblia, a centralidade do Evangelho, o amor de Deus. Deus poderia simplesmente ter destruído aquele homem, ter toda a criação perfeita, mas não, a Bíblia diz que ele amou. E é esse amor de Deus nessa manhã que vai ao seu coração, que você necessita desse amor. Mesmo você sendo um pecador, mesmo você estando longe de Deus, esse amor de Deus que ele alcançar. Mas através de quem? Através de Cristo Jesus. Porque ele deu o seu filho. Talvez você esteja agora com o seu filho, olhando para ele. Será que você tinha coragem de dar o seu filho por alguém que é pecador, que é ruim, que é mau? Deus fez isso por mim, por você. Deu o seu filho precioso.
para que ele morresse por você. E você tivesse vida e vida em abundância. E lembrando, né, Dedé, que esse sacrifício não era para ele estar na cruz. Era para nós, né? Porque nós que fizemos todo tipo de ruindade contra Deus. Até hoje, não tem esse que não seja pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a gente vê que esse pecado realmente tirou nós da presença dele. Veio, então, um sacrifício perfeito. E agora nos uniu com ele. Então, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ter essa fé? Como é que a gente pode ter esse Jesus? Irmão Davi. É você reconhecer que é pecador. É você olhar para si e eu não tenho esse poder de ir até Deus como justo, mas Cristo foi por mim. E aí você vai até Cristo, porque ele vai ser a ponte para Deus. Mas depende da gente, né? Reconhecer que é pecador. E aí ele vai dizer que não vem buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aquele que se arrepende dos seus pecados, que reconhece que é pecador, Deus, ele vai nos salvar. E aí, depende da gente reconhecer isso, não ter um coração duro, porque muitas vezes a gente tem um coração muito duro para Deus. Deus nos dá todo dia uma palavra, usa alguém para a gente, para que a gente possa ir até Deus e ter a vida eterna. Mas depende da gente reconhecer isso, que é pecador, porque Ele nos amou primeiro. E aí, Ele dá a gente esse privilégio de encontrar com Ele nos céus. Mas depende da gente. Com certeza. E tudo que a gente está vendo aqui, a gente tenta levar para a nossa realidade, né? A gente está num período de festas, né? Nesse momento, né? O período de festas juninas, né? E a gente vê tantas pessoas que levam a vida, mas não têm uma noção do que Ele fez por nós. É como se estivesse vivendo uma vida sem sentido, né? E a gente vê que o sentido da vida da gente agora, a partir do momento que a gente crê em Jesus Cristo, é uma comunhão perfeita com Ele. É uma promessa perfeita que a gente vai ter junto com Ele, na presença dEle. E a presença dEle, ela é acima de qualquer alegria aqui nessa terra. Não é, pastor Léo? Amém, com certeza. Quando a gente fala sobre expiação, a gente vem alguns textos na nossa mente, e a gente lembra que, ao falar de expiação, precisa atrelar algumas coisas a isso. Falamos também sobre propiciação, porque Cristo também propiciou os nossos pecados, ou seja, Ele atendeu a todas as exigências da ira de Deus, porque o pecado gerou em Deus ira, o ofendeu. É preciso lembrar também sobre redenção, ou seja, Ele redimiu os nossos pecados na cruz. A palavra redenção é absolver alguém através do pagamento de um preço. Essa é a palavra redenção, é absolver. Então a gente lembra que Ele, ao expiar, Ele também propiciou e redimiu os nossos pecados na cruz. A gente deve apenas aceitar o seu sacrifício. Não precisa mais de atrelarmos a nossa salvação a obras ou a méritos humanos ou a justiça própria. O apóstolo Paulo, que foi o nosso apóstolo aos gentios, nós já vemos muito, irmãos, a Deus e a Paulo, através do seu ministério, os gentios foram alcançados. Ele separou alguns para o apostolado da circuncisão, assim como Pedro, e Paulo para ser apóstolo aos gentios. O apóstolo Paulo, ele nos trouxe essa mensagem, dizendo que não era preciso o homem ser salvo, a prática das obras. A prática das obras era, sobretudo, a observância do sábado, a guarda do sábado, a circuncisão, as restrições alimentares. O apóstolo Paulo diz: olha, o homem não precisa de nada disso, porque a verdadeira circuncisão não está no prepúcio, não está no corpo, mas está no coração. Então, irmãos, para nós sermos salvos, para sermos libertos deste mundo, para termos essa alegria indizível, para sermos alcançados por essa expiação, pelas suas benesses, é preciso apenas aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Amém. E o senhor falou numa palavra muito importante, né? Que é propiciação, né? Então, propiciação é propiciar, quer dizer, se tornar favorável. Então, o sacrifício de Cristo foi favorável para Deus. Então, o que Cristo fez, homem nenhum poderia fazer. Então, a gente vê essa importância, né, pastor? Amém.
1 João capítulo 2, ele diz isso, né? Não pequeis, mas se pecares, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. Não somente pelos vossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então, ele atendeu, irmãos, a todas as exigências da lei. Porque a lei, ela trouxe dois viés consigo. Ela nos revelou a santidade de Deus, a perfeita santidade de Deus e o estado de depravação total em que o homem se encontrava. Então, o homem mortal, era impossível para ele cumprir uma lei tão perfeita, sendo nós tão imperfeitos, pecadores, cheios de iniquidade. Mas Jesus, ele cumpriu toda a lei. Então, em Cristo Jesus, nós cumprimos toda a lei. Já não somos mais transgressores da lei. Se estamos em Cristo, somos cumpridores desta lei. Porque Cristo, sim, foi perfeito e ele conseguiu cumprir todos os ditames e requisitos que a lei exigia e o seu sacrifício. Amém. E em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. Mais do que vencedores. E você que está ouvindo essa manhã, pense nisso. Pense no que Cristo fez. Porque tem tanta gente hoje em dia que está indo agora para a beira do abismo, que está às vezes nesse momento precisando de uma palavra, precisando de Deus para mudar a sua vida. Muitos jovens estão indo agora por caminhos errados, porque ainda não reconheceram que são pecadores e que precisam de ajuda. E o que a gente pode fazer, né, irmão Samuel, diante disso tudo? Eu lembro do que o Senhor Jesus falou para a gente lá em Mateus capítulo 11. Ele fala bem assim: olha, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu fardo é suave e meu jugo é leve. Esse é o convite do Senhor Jesus, meu querido. Você pode ir até Ele e falar: aquele que vem a mim de forma nenhuma o lançarei fora. Você pode vir até Ele. Eu queria convidar você para aprender mais sobre a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia, comece a... E entrando nas considerações finais, irmãos, comece a ler a Bíblia, comece a procurar uma igreja, ou procure uma igreja que expõe a palavra de Deus para você. Eu não falo assim uma igreja, qualquer igreja não, mas procure uma igreja que esteja biblicamente de acordo com a palavra, em que você diga assim: poxa, eu fui confrontado, mas eu fui confrontado pela palavra de Deus. Eu não dependo do que A ou B está falando, mas eu dependo do Senhor Jesus. E a gente clama a você: procure uma igreja que tenha um vigor na palavra de Deus. A gente quer convidar você também para a nossa igreja, né? A igreja que patrocina, talvez você não saiba, mas esse programa aqui, o Boas Novas, é patrocinado pela igreja evangélica congregacional, que fica na rua Senador Leite Rafael, número 209. Você pode nos visitar, nós queremos ver você lá, queremos dar um abraço, queremos comungar com você. É uma igreja que tem buscado viver o evangelho de Jesus Cristo. A gente vê tantas igrejas hoje que têm se desviado do caminho do Senhor, mas nós temos clamado a Deus para Ele ter misericórdia de nossas vidas e nós adorarmos a Ele sem barganha, sem troca, mas unicamente como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sinta-se convidado, nossos cultos às 7 horas da noite, domingo, temos na terça-feira também, na quinta, enfim. Seja convidado. Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, você ouvinte, se sinta agraciado, não pela palavra de homens, de nós, que somos falhos, mas unicamente pela palavra de Deus. Então, Deus os abençoe, em nome de Jesus.